Boa noite, docente. Boa noite, estimados colegas. Chamo-me Michel Lucena de Souza e vou falar da ética na contabilidade em pequenas empresas. Bom, o meu trabalho está estruturado da seguinte maneira. Esta é a estrutura em que o meu trabalho vai se apresentar. O presente trabalho tem como tema a ética na contabilidade em pequenas empresas. O estudo trata da ética para o profissional de contabilidade, ou seja, da relevância da mesma para o contabilista, que tem como atividade principal a prestação de serviços e fornecimento de informação aos usuários, o que torna necessária a aplicação de princípios éticos. Ou seja, por causa da característica da nossa atividade, que é prestar contas sobre a situação econômica, financeira e não só da nossa empresa, é necessário que essa pessoa que presta essa informação seja ético e não só a sua profissão seja regida por ética e por moral. Este trabalho tem como objetivo entender o campo da ética voltada para o profissional na contabilidade. A ética em si é um assunto complexo, pois trata de um estudo filosófico. A palavra ética é derivada da palavra grega ethos, que significa costumes e hábitos. Vamos aprofundar mais estes dois pontos, os costumes e hábitos, quando estivermos a tratar da fundamentação teórica. Como disse, o tema é este: ética na contabilidade em pequenas empresas. O trabalho tem como objetivo compreender a importância da ética no desenvolvimento de atividades profissionais, sempre valorizando os princípios éticos e morais. O problema deste tema é: qual é a importância da ética para o profissional de contabilidade em pequenas empresas? Trago aqui os objetivos do nosso trabalho, que é o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é compreender a importância da ética no desenvolvimento de atividades profissionais, e o específico é identificar os aspectos mais relevantes da ética profissional aplicado aos profissionais de contabilidade, analisar as consequências do descumprimento às normas éticas para a sociedade, usuários, classe contabilística e profissional. E, por fim, demonstrar a importância do procedimento ético no exercício da profissão contabilística. Trago aqui 3 conceitos. De acordo com Toffler, a ética é seguir determinados padrões estabelecidos em grupos e cabe a cada indivíduo querer ou não segui-los. Segundo Pineda e Carnedas, moral é a ciência que trata do bem em geral e das ações humanas, em função da sua bondade ou malícia. O meio social influencia nas atividades e reações das pessoas e ainda possui algumas relações com o comportamento mal, bem e moral ou moral. A ética é o princípio do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a teoria de uma forma específica do comportamento humano. Ou seja, estamos aqui a abordar o conceito ética primeiro numa vertente de ser humano, de ser pessoa. Ou seja, existem padrões, regras estabelecidas que a sociedade, por si só, cada sociedade tem as suas. E por si só, tanto escritas como não. É quando falamos dos costumes e tudo mais. Então, estamos a dizer que o indivíduo deve ter uma ética, primeiro como pessoa, para poder passar isso para a sua profissão ou para o seu dia a dia. E, consequentemente, vamos voltar a falar da profissão. Mas, antes de chegarmos na ética profissional ou na parte profissional, falamos da pessoa em si, em que a ética ou a moral tem a ver com a sua bondade ou malícia. Tem a ver com a pessoa seguir ou não as regras criadas, os costumes já existentes, para depois passarmos para a ética na parte profissional, que diz que tem como dever, o profissional tem como dever moral trabalhar com dedicação, cuidado, desvelo em tudo que for a fazer, devendo atentar notadamente à pontualidade em qualquer serviço. O zelo e o cuidado com os prazos representam atitudes inarredáveis, pois a informação fora do prazo de nada serve, ou quando muito tem pouco valor. Ou seja, a contabilidade, por exemplo, tem um princípio que é a tempestividade da informação. Ou seja,
A informação deve chegar aos tomadores ou usuários das informações a tempo e hora para que eles possam tomar decisões. Qualquer um dos usuários da informação. Então, se a pessoa não é ética em cumprir com os prazos, em fazer o trabalho quando deve ser feito, geralmente o seu trabalho será feito de forma desleixada e muitas vezes passando aquilo que era o tempo que deveria apresentar para os tomadores de decisão poderem tomar uma decisão acertada com base naquele tempo e no tempo em que deve ser tomada a decisão. Se eles devem decidir até quarta-feira se vão dividir dividendos ou não, e o relator aparece na quinta, estamos a dizer que essa informação já não é tempestiva. Até podemos dividir os dividendos, mas já não é tempestiva, porque nós queremos ter essa informação na quarta-feira para poder decidir e dar um melhor rumo à nossa empresa, e não só. Então, vimos que o trabalho, ou seja, o profissional deve ser ético. Primeiro, como pessoa ou como ser humano, para que também consiga ser ético na sua profissão. Independente de qualquer informação, qualquer profissão em que se esteja alocado ou que esteja a exercer, a pessoa deve ser ética, deve ter moral para defender não só a si, mas também a classe em que representa naquele momento. Muito obrigado pelo tempo concedido.